Uma ótima noite a todos e a todas, e que a bendita e a gloriosa graça de Cristo esteja sempre rica e abundantemente no coração de vocês. Um culto tão especial, tão gostoso, tão maravilhoso, tão informativo, e eu queria desde já parabenizar a MCM, a SMHB, pela organização dessa liturgia. Obrigado, meu querido. Queria agradecer também a vida de Ivana, a vida de Amanda, pelas palavras tão instrutivas, tão informativas, tão esclarecedoras. Trouxeram para a gente aqui esclarecimentos tão simples, tão profundos, melhor dizendo, mas de uma maneira mais simples e clara. E como foi reiteradamente dito aqui nesta noite, nós precisamos de fato cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e uma das coisas, um dos mandamentos que Deus nos dá é cuidar da criação dele, e a pequena parte, ou a minúscula parte dessa criação vasta, que Deus nos chama a cuidar, a sermos bons mordomos, a menor parte é o nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque ela é um dom de Deus. Amém, meus queridos? A você que nos visita aqui nessa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós costumamos trabalhar ao longo dos domingos série de mensagens, e nós estamos trabalhando a série de mensagens baseada na carta de Paulo aos Efésios. Então eu quero te convidar a abrir a santa gloriosa palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Quero reforçar aqui que no dia 17 de novembro nós teremos um delicioso hambúrguer em benefício do projeto Aqueça um Bebê. Se você faz parte dessa igreja, você viu no grupo do WhatsApp que hoje nós abençoamos mais 2 gestantes. Você que não faz parte dessa igreja, nossa igreja tem um projeto chamado Aqueça um Bebê, que é um projeto social que a gente abençoa anualmente 40 gestantes carentes, 20 gestantes no primeiro semestre, 20 gestantes no segundo semestre, gestantes carentes que às vezes não tem como promover um enxoval, né? Adquirir um enxoval. Nós confeccionamos, nós montamos kits de enxoval do recém-nascido, e nós doamos para essas mães. E hoje pela manhã nós abençoamos mais 2 gestantes. Amém? Ore por esse projeto. Se você puder, contribua com esse projeto. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1 ao 14. Nós não vamos ter tempo de trabalhar de maneira profunda o texto. A gente vai tentar dar uma pincelada nesses 14 versículos, tá ok? Efésios capítulo 5, nós estamos caminhando na carta de Paulo aos Efésios, e nós já estamos no capítulo 5, verso 1 ao verso de número 14, amém? Portanto, diz o apóstolo Paulo, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isto é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Poder se assentar em nome do Senhor.
Nós estamos com uma série de mensagens com o título Quem é o Senhor? Quem é o Senhor das nossas vidas? E nós temos batido na tecla de que a carta de Paulo aos Efésios, Paulo escreve com esse propósito, com esse viés, de tentar convencer aquela comunidade do primeiro século, de que a fé em Cristo é se submeter ao senhorio de Jesus, é viver uma vida debaixo da orientação, do viés de Jesus Cristo, como o Senhor de toda a realidade. Vimos, por exemplo, no capítulo 1, no verso de número 2, como Paulo afirma que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e o fez cabeça de todas as coisas para nós, para a igreja. Jesus é o Senhor de toda a realidade. Pense na dimensão das galáxias, dos poderes, das autoridades, das potestades, dos espíritos, das realidades materiais e imateriais. Jesus é Senhor de todas as coisas. E Paulo está dizendo que Deus fez Jesus Senhor de todas as coisas para nós, para ser o nosso Senhor, para ser o nosso dono. E Paulo, a partir do capítulo 4, traz algumas implicações práticas dessa realidade, porque não basta a gente apenas entender, ok, eu entendo que Jesus é o Senhor. Não basta a gente entender com a mente, ok, eu sei que Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas, eu sei disso. Mas Paulo, a partir do capítulo 4, traz algumas implicações práticas de como isso deve mudar a nossa vida. E nós vimos, à luz do capítulo 4, versos 7 a 16, que a primeira implicação é que se Cristo é o Senhor de todas as coisas, e é o seu Senhor, é o nosso Senhor, isso significa que Ele te convocou para uma missão, isso significa que você tem um propósito, a sua vida tem um propósito, e o propósito da sua vida não está em você, o propósito da sua vida não está em você fazer o que você quer, como você quer, e do jeito que você quer, aonde você quer. O propósito da sua vida está em Cristo, e Ele te concedeu dons, habilidades, talentos, para que você use esses dons, esses talentos, essas habilidades na história, para edificar uns aos outros, para a glória de Cristo, para servir uns aos outros, para a glória do seu Senhor. A segunda implicação, a gente viu, à luz de Efésios capítulo 4, versos 17 a 24, que se de fato Cristo é o Senhor das nossas vidas, como a gente diz, como a gente canta, isso significa que a gente precisa começar a pensar a vida de maneira diferente. Tudo começa com um pensamento. A primeira preocupação de Deus, de Cristo, para mim e para você, não está se a gente se comporta de maneira correta ou não. A primeira preocupação de Cristo é se a gente pensa de maneira correta. Se os nossos pensamentos foram mudados e transformados. Se a nossa cosmovisão, se as lentes que a gente enxerga a vida, a realidade da vida, são as lentes de Cristo ou não. E Paulo diz que nós precisamos ter uma mente transformada, nos despir, nos desnudar do velho homem, que pensa como os homens e as mulheres lá fora, e se revestir, tomar as vestes do novo homem, que é Cristo, criado para a glória do Senhor. A terceira implicação a gente viu semana retrasada, à luz de Efésios capítulo 4, versos 25 a 32, que se Cristo é de fato o Senhor das nossas vidas, isso significa que existe um processo de remodelagem das nossas práticas e das nossas condutas. Cristo começa a nos libertar da falsidade para a verdade, da ira para a mansidão, da desonestidade para a generosidade, da maledicência, do hábito de falar mal das pessoas para as palavras de graça e da amargura para o perdão. Hoje Paulo continua no capítulo 5 essa mesma argumentação, e em resumo nessa noite tentaremos falar que o novo estilo de vida, nós devemos ter um novo estilo de vida que revela duas coisas. Primeiro, a nossa nova identidade em Cristo. Um novo estilo de vida que é baseado, fundamentado em quem nós somos agora em Cristo, uma nova identidade. Filhos amados e filhos da luz. Amém? Então vamos ver com sua Bíblia aberta esses dois movimentos. Primeiro, Paulo argumenta quem nós somos em Cristo Jesus. Paulo relembra
aos seus leitores quem de fato nós somos, porque muitas vezes nós começamos a tomar decisões erradas das nossas vidas e começamos a tomar decisões completamente opostas aos princípios da palavra de Deus, porque a gente acaba se esquecendo quem de fato nós somos. Achamos que somos meros religiosos, meros frequentadores de igreja, e Paulo vai dizer não. Nós somos filhos amados e filhos da luz. Veja comigo o verso de número 1 e o verso 2 e o verso de número 8. Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 8: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor Jesus. Vivam então como filhos da luz. Paulo aqui nesses 3 versículos diz para nós quem de fato nós somos. Você percebeu que o versículo 1 começa com uma palavrinha portanto, pelo menos na minha versão? Paulo está concluindo um pensamento anterior. Ele falou anteriormente que nós precisamos ter um novo estilo de vida, nós precisamos ter uma vida mudada, transformada. Não que isso vai gerar salvação para nós, não que isso vai gerar crédito para nós diante de Deus, mas como resultado e implicação de quem nós somos em Cristo Jesus. E Paulo diz no versículo 1 que nós somos filhos amados de Deus, e que por isso nós precisamos ser imitadores de Deus. No verso de número 8, Paulo vai dizer que nós somos os filhos da luz. Antes nós éramos trevas, antes nós vivíamos nas trevas, na escuridão, sem saber de fato discernir a vontade de Deus para as nossas vidas, mas hoje nós somos em Cristo Jesus, filhos da luz. Então Paulo está dizendo, então viva como filho amado de Deus, imite o seu pai. Eu não tenho tempo aqui para traçar, mas Paulo, desde o capítulo 1, Paulo está trazendo argumentos e mais argumentos do que Deus decidiu fazer por mim e por você em Cristo Jesus, de como nós estávamos perdidos, de quando nós estávamos mortos, na escuridão, nas trevas, subjugados pelo pecado, pela cultura e pelo diabo, e Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande e poderoso amor, nos resgatou para uma nova vida. Louvado seja Deus. Quem é que você é? Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma filha ou um filho amada do Senhor. Você é um filho da luz. Você não está mais nas trevas, você que creu, você que se rendeu, você que decidiu entregar a sua vida ao senhorio de Jesus, você é luz do Senhor. A implicação disso: imite o seu pai. Antes nós imitávamos o nosso pai, que era o diabo, vivíamos subjugados a ele. Hoje, pela graça e o amor de Cristo, nós somos filhos de Deus. Paulo diz: então sejam imitadores de Deus. Vocês antes estavam nas trevas, viviam nas trevas, perdidos, mas agora vocês são luz, então vivam como filhos da luz. A grande pergunta é: como é que vivem então filhos amados? Ou como deve ser o estilo de vida de filhos da luz? Paulo vai dar 3 exemplos aqui, e eu encerro minha fala. Veja comigo, que a partir do versículo 3, Paulo vai descrever um novo estilo de vida, de quem é filho amado, e de quem é filho da luz. Veja comigo que, em primeiro lugar, Paulo destaca aqui 3 áreas, e eu vou ser bem sucinto nessas 3 áreas. A primeira área que Paulo traz é a área da sexualidade, vivendo como filhos amados e da luz na relação com a sexualidade. Leia comigo os versos 3 a seguir, que diz assim: entre vocês quem? Entre vocês os irmãos, a igreja. Entre vocês não deve haver nem sequer menção
nem menção, quanto mais a prática, nem menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, pois essas coisas não são próprias para os santos. Verso 4: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro, e aí você pula um pouquinho, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está escrevendo para uma igreja do primeiro século, que ficava localizada na cidade de Éfeso, atual Turquia. Na época de Paulo era uma metrópole, era a principal cidade da Ásia Menor, era uma cidade que era a capital da província romana da Ásia, e era uma cidade onde havia um fluxo de pessoas, porque tinha um porto nessa cidade muito grande, havia um comércio muito grande na cidade de Éfeso. E eu queria pedir a Jonas que colocasse a imagem só do pé, Jonas. Eu queria que você olhasse comigo essa imagem aqui. Essa imagem, um amigo meu pastor, visitando as ruínas de Éfeso, lá na Turquia. Você hoje ainda pode encontrar essa imagem nas ruas, nas ruínas de Éfeso. Essa é a imagem de um pé. E quem for mais esperto já percebeu que ao lado do pé tem a imagem de uma mulher. Essa imagem, ela aponta, ou ela indicava, sinalizava a existência de prostíbulos. Essa marca aqui era uma placa de sinalização para quando um turista, quando um viajante chegasse na cidade de Éfeso, ele soubesse aonde ele podia ter uma bela noite de amor com a prostituta. Essa placa, essa imagem indicava para os homens de que nessa direção ele poderia encontrar prostitutas e praticar toda sorte de imoralidade. Quem se lembra aqui que eu disse no início da série que a principal deusa dos Efésios era Diana ou Ártemis, e o culto de Diana ou de Ártemis era o culto da fertilidade. Acreditava-se que Diana era a deusa que trazia prosperidade, e uma forma de cultuar a Diana era através das relações sexuais com as prostitutas cultuais. Paulo está escrevendo para uma cidade altamente pornográfica. As pessoas comercializavam sexo, respiravam sexo de forma ilícita, e Paulo está escrevendo para aquela comunidade que havia se rendido a Jesus. E Paulo diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. E perceba comigo, eu quero que você observe com cuidado as palavras que Paulo usa, porque Paulo vai descarregar um arsenal de palavras que denotam imoralidade. A primeira é essa, imoralidade sexual. A palavra aqui é porneia. Da onde vem a nossa palavra pornografia? E porneia ou imoralidade sexual significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, todo tipo de disfunção sexual é porneia. E Paulo está dizendo, não haja nem menção disso. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês não podem mais viver como vocês viviam. No dia que vocês ouviram e se renderam ao Evangelho, um outro Senhor habitou o coração de vocês. Não é mais o sexo, não é mais a porneia, é Cristo que é o Senhor. A satisfação de vocês não deve estar mais na porneia, a satisfação de vocês deve estar em Cristo. Ele é o Senhor das suas vidas. E Paulo continua, como também nenhuma espécie de impureza, denotação sexual,
Pois essas coisas, diz o apóstolo Paulo no final do verso 3, não são próprias para os santos, não são próprias para aqueles que são filhos e filhas amadas, não são próprios para aqueles que são filhos da luz. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, e a palavra que Paulo usa é pornós, que é derivado de porneia, e pornós é um prostituto, é alguém que vive da licenciosidade, da luxúria. E Paulo está dizendo que nenhum imoral ou impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. Obviamente, a escritora Norma Braga, em um dos seus livros, quem gosta de ler, eu indico fortemente esse livro, A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã, de Norma Braga, uma pensadora cristã. Ela diz o seguinte, preste atenção, principalmente, não apenas... Antes a gente só falava para homens, mas mulheres também. A masturbação é uma espécie de preparação da alma para as relações sexuais sem amor. Para a nossa cultura, práticas como essa é altamente legítima e normal, como era na cultura de Éfeso. Mas essas práticas disfuncionais vão drenando a nossa relação com Cristo e vão semeando a prática, os pensamentos, a desenvoltura para relações afetivas marcadas pelo adultério. E Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, não vivam mais dessa forma. Porque vocês são filhos amados e filhos da luz. O sexo é bênção de Deus. Tem muitas pessoas que acham que o sexo foi o primeiro pecado original. Não, o sexo é criação de Deus, é bênção. Mas o sexo foi criado para ser vivenciado dentro da relação de aliança, meus irmãos. O sexo não é coisa para menino nem para menina. É coisa de homem e de mulher que tomou a decisão de sair da casa do pai e da mãe e se unir à sua esposa. Toda a prática sexual que rompe as fronteiras de uma relação de aliança, de entrega, de compromisso, é porneia. Seguindo, Paulo diz, nós devemos viver como filhos amados e da luz com relação ao nosso dinheiro. Observe comigo os versos 3 ainda, os versos 5, ele diz, entre vocês não deve haver nem menção, e aí salta comigo e vai para cobiça, nem menção de imoralidade sexual e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, porque vocês podem estar certos, verso 5, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra. Paulo identifica a ganância, a prática da ganância, da avareza, talvez na sua versão esteja avareza, é o mesmo sentido. Paulo identifica como uma espécie de idolatria, porque fora Jesus que disse que Mamon, o dinheiro, ele reclama para si a devoção de um Deus, e Paulo diz, não tem como você servir a dois deuses, você precisa rejeitar Mamon, para que se você quiser servir a Deus. Preste atenção comigo, porque Paulo ele fala o seguinte, olha, vocês não podem como filhos amados e filhos da luz, viver em torno da cobiça e da ganância, e a cobiça, a palavra que Paulo usa aqui dá a ideia de um desejo ávido de ter mais, sempre mais, a pessoa nunca está satisfeita com o que tem, a pessoa não tem palavras de gratidão pelo que tem, ela está sempre mais, querendo mais. E claro que Paulo está citando esse texto aqui, ou citando essas palavras, baseadas
no último dos mandamentos, lá em Êxodo 20, 17, que Moisés já havia dito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos, nem as servas, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, não cobiçarás, porque a cobiça sabota a nossa relação de satisfação com Cristo, com o nosso Senhor. A cobiça nos convence de que o que Cristo fez na cruz por nós não é o suficiente. A cobiça nos convence de que a gente precisa ainda mais, e a gente começa a sacrificar as realidades que Deus coloca para a gente cuidar, como família, como filhos, como a nossa própria saúde, como foi dito aqui, para ter sempre mais, para ter sempre mais. Permita-me trazer um exemplo, uma história da minha vida. Agora eu chamo a sua atenção o seguinte: existe o perigo da gente, toda vez que conta um exemplo, as pessoas sempre focam no exemplo e esquecem o princípio. Eu quero que você preste atenção no princípio, porque o princípio é eterno. O exemplo é individual, é pessoal, é de cada um, mas o princípio é eterno, e é o princípio que Paulo está ensinando aqui, a gente não ser cobiçoso. No final do ano passado, 2023, eu estava em casa e de repente eu recebo um telefonema. Era a juíza da comarca e ela se identifica e ela me oferece uma oportunidade de ganhar mais 5 mil reais. 5 mil reais faria diferença na sua vida? Sim ou não, na sua conta? Sim, na minha faz toda a diferença. Imagine o que você poderia comprar se na sua conta bancária chegasse todo mês mais 5 mil reais. Faria diferença para você? Para mim faria toda a diferença. Imagine o que você poderia fazer. Você poderia fazer uma viagem, você poderia trocar de carro, você poderia juntar e fazer uma reforma na sua casa. E ela me disse que iria conversar comigo para eu trabalhar mais um turno da manhã. Os irmãos sabem que além de pastor, eu sou servidor da justiça e eu trabalho de 12 a 6 horas. E ela me prometeu, se eu trabalhasse de 8 a 6 da tarde, com 2 horas de almoço, eu receberia mais 5 mil reais. É uma proposta tentadora. E quando terminou o telefonema, eu falei: olha, doutora, eu não tenho como lhe dar essa resposta agora. Eu posso conversar com a senhora de tarde? Pode. E quando eu terminei o telefonema, veio uma vozinha no meu coração: isso é uma armadilha, isso é uma cilada, isso é uma tentação. Quando Rita chegou em casa, eu comentei com ela e a percepção que ela teve foi a mesma. Nada contra as pessoas, tem muitas pessoas que conseguem trabalhar 2 turnos, nada contra, mas você ser pastor e trabalhar 2 turnos, não tem condições. E eu percebi que essa oportunidade era uma cilada do diabo para tentar me desviar do que hoje eu percebo que é a principal avenida da minha vocação, que é o chamado ministerial. E eu já fui para a reunião de tarde com a minha resposta pronta. Eu agradeci a ela e falei assim: doutora, eu agradeço a oportunidade, eu sei que muitos colegas aqui almejam por essa oportunidade, mas eu sou pastor e eu preciso de mais um turno para poder me dedicar mais à obra ministerial, para poder cuidar melhor da minha família, porque minha esposa, doutora, trabalha 2 turnos, e de manhã às vezes eu tenho que fazer o feijão, né, Alain? Eu tenho que fazer o feijão para quando ela chegar, estar pronto. Eu tenho que cuidar melhor do meu filho, doutora, do que ele estuda, se ele está chegando, está fazendo as atividades quando chega, que tempo eu vou ter? Sair 8 da manhã, chegar às 6 da noite, ir para a igreja, cuidar de povo, cuidar de gente.
e eu abri mão. E eu confesso, meus irmãos, que até hoje eu tenho experimentado o Jeová Jireh. Deus não tem deixado faltar. Eu quero finalizar com essa palavra, essa ilustração, com uma frase que alguém disse certa feita, e talvez sirva para você nessa noite. É bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom fazer um check-up, de vez em quando, para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Existem coisas na sua vida, na minha vida, que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode te dar uma casa linda, maravilhosa, mas ele não pode te dar uma família. O dinheiro, ele pode comprar uma cama duplex, king, automática, que faz, enquanto você está dormindo, ela está fazendo massagem em você, mas ela não pode te dar o sono. O dinheiro pode fazer com que você compre grandes presentes para os seus filhos, mas o dinheiro não pode fazer com que os seus filhos sintam prazer e amor por você. E muitas das vezes nós estamos como loucos, correndo, cobiçosos. Eu estou preparando o futuro dos meus filhos, eu estou construindo o futuro dos meus filhos, eu estou querendo dar aos meus filhos o que eu nunca tive. E o que mais os nossos filhos precisam é de um pai, de uma mãe, que sente com ele para assistir um programa de televisão, que sente com ele para conversar, para dialogar, para falar bestagem, para amar, para orar, para falar de Deus. Paulo diz: não sejam cobiçosos por coisa alguma, porque vocês podem estar certos disso. Os imorais e os cobiçosos não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Por que não tem herança no reino de Cristo e de Deus? Porque Cristo e Deus nunca foram o rei, o Senhor de suas vidas, e sim o dinheiro, e sim o sexo. E chego para finalizar, eu tenho 5 minutos, com o terceiro princípio. Paulo fala de sexo, Paulo fala de dinheiro, Paulo fala agora da nossa relação com a cultura, e ele diz: vivendo como filhos amados e da luz, na relação com a cultura vigente. Veja comigo dos versos 9 aos versos 14. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir, grave bem esse verbo, discernir, o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: esperto, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O apóstolo Paulo traz para nós, meus irmãos, um dos princípios, que é um dom do Espírito Santo, mais fundamentais para a nossa caminhada com Cristo: o discernimento. Como nós precisamos ter discernimento, meus irmãos, na nossa relação com Cristo, na nossa relação diária. Como nós precisamos olhar a vida e perceber o que são trevas e o que são luz. Paulo está dizendo: nós estamos vivendo neste mundo caído e quebrado pelo pecado. Nós trabalhamos neste mundo, os nossos filhos estudam nas escolas deste mundo, os nossos filhos frequentam as faculdades deste mundo, nós frequentamos as academias deste mundo, nós transitamos nas ruas deste mundo, neste mundo quebrado. Mas Paulo está dizendo: vocês vivem neste mundo quebrado pelo pecado, mas vocês não fazem parte deste mundo. Vocês são filhos da luz. Este mundo está em trevas, mas vocês são filhos da luz. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E o verbo discernir aqui dá a ideia de examinar, de testar, meus irmãos.
Em outras palavras, Paulo está dizendo: você e eu não podemos viver como esponjas. Tudo que o mundo ensina, tudo que o mundo prega, tudo que o mundo pratica, eu vou absorvendo. Não. Eu preciso perguntar: isso aqui que o mundo exalta, engrandece, isso aqui agrada ao Senhor? Essa prática, esse pensamento, essa postura mundana, que é tão politicamente correta, isso agrada ao meu Senhor? A maneira como o mundo pensa família, a maneira como o mundo pensa sexo, a maneira como o mundo lida com redes sociais, a maneira como o mundo lida com dinheiro, a maneira como o mundo lida com o corpo, com o físico. Você já percebeu quantas academias tem na nossa cidade? Nada contra você cuidar do seu corpo, a gente ouviu aqui hoje, mas a partir do momento que eu começo a cuidar do meu corpo, porque eu quero que o meu corpo se torne uma vitrine para a minha vaidade, eu deixei de agradar ao meu Senhor. O dinheiro é uma bênção, mas quando ele começa a ser o meu Senhor, e impede que eu seja generoso e não servo, eu não agrado ao Senhor. E Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite: aprendam a discernir o que é agradável ao teu Senhor. Você tem um Senhor, você não está só, você não é autônomo e independente, você tem um Senhor, e esse Senhor tem vontades. Enquanto servos, nós precisamos nos render à vontade do Senhor. Por isso que Paulo diz severamente, no versículo de número 11, não participem das obras infrutíferas das trevas. Talvez você já ouviu essa palavra koinonia. Você que é num contexto daqui da nossa igreja, você já ouviu falar várias vezes. Koinonia é comunhão. A palavra que Paulo usa aqui é derivada de koinonia. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: não tenha comunhão, não seja coparticipante com as obras infrutíferas das trevas. Por quê? Porque você é filho da luz. Você não é mais das trevas. Você não pode aplaudir o que os filhos das trevas fazem, porque diz o apóstolo Paulo, até o que eles fazem em oculto é vergonhoso. Você é filho da luz, não participe com isso. E eu finalizo com o que Paulo fala no verso 5 e no verso 14, que Paulo diz o seguinte: pois o fruto da luz, qual é o fruto de uma vida que é luz? Paulo diz: bondade, justiça e verdade. Qual é o fruto de um homem casado ou um jovem? Um homem casado na relação com a sua mulher, na relação com seus filhos, na relação com seus pais. O que o seu Senhor espera desse homem? Bondade, justiça e verdade. O que Deus espera de mulheres que são luz do Senhor, nas mais variadas áreas da sua vida? Que ela seja bondosa, que ela seja justa e que ela seja verdadeira. Meus irmãos, eu confesso a vocês que nenhum de nós aqui nessa noite tem o poder e a capacidade em si mesmo
para ser bondoso, para ser justo e ser verdadeiro. Nós precisamos nos render à luz que vem de Cristo. É por isso que Paulo cita no versículo 14 um hino cristão do primeiro século. E o hino diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que eu e você nós precisamos não é de mais religião, não é da gente falar assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. O que nós precisamos é de homens, de mulheres, de jovens e adolescentes, crianças, que sejam cada vez mais iluminados por Cristo. Porque se eu e você formos de fato iluminados por Cristo, não sermos meramente religiosos e frequentadores de igreja, porque isso não muda a vida de ninguém. Mas se formos iluminados por Cristo, aí sim, o Espírito Santo que nos selou, fará com que nós sejamos bondosos, justos e verdadeiros. Vamos orar? Peça isso ao Senhor Jesus. Talvez essa tenha que ser a nossa oração. Jesus, me ilumine mais. Lance tua luz sobre os meus olhos, sobre a minha alma, sobre o meu coração. Jesus, nessa noite nós queremos nos render a Ti, Jesus. Mais uma vez. E nós queremos expressar ao Senhor toda a nossa dependência. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Precisamos tanto que o Teu Espírito Santo renove essa consciência de quem nós somos. Ó Deus, quantas vezes o diabo tenta nos convencer a viver uma vida cristã, evangélica, no modo automático. Começamos a falar, cantar, dizer, fazer as coisas sem refletir, sem discernir. De um lado nós clamamos, Tu és o meu Senhor, mas do outro negamos com palavras, negamos com atitudes. Meu Deus, nos perdoe pela nossa contradição, perdoe os nossos pecados, porque nós sabemos que Cristo levou sobre si naquela cruz todos os nossos pecados, os passados, os presentes e os que ainda iremos cometer. Cristo absorveu todos eles naquela cruz. E nós não precisamos ter vergonha de nos aproximarmos desse glorioso Jesus, porque Ele nos ama, e Ele já demonstrou isso na cruz. O que nós precisamos, e de fato nós queremos fazer isso aqui nessa noite mais uma vez, é rasgar, não as nossas vestes, mas o nosso coração diante do Redentor, rasgar a nossa alma, rasgar os nossos olhos, meu Deus, em prantos diante do Senhor, buscando de Ti o perdão, a restauração, a iluminação, o poder para ser de fato esse novo homem, essa nova mulher, que Paulo está escrevendo aqui àquela igreja, uma igreja marcada por tantas disfunções morais e éticas, uma igreja que vivia nas trevas, uma igreja que vivia na imoralidade, na mentira, na falsidade, na cobiça, na idolatria.
E de repente eles ouviram, entenderam e se renderam ao Evangelho. E agora Paulo está dizendo para eles: vocês são filhos amados, então imitem ao seu Pai que está nos céus. Vocês agora estavam em trevas, na escuridão, perdidos como ovelhas, desgarradas do seu aprisco, mas vocês foram encontrados, foram salvos, redimidos, lavados, libertos, restaurados, transformados pelo poder de Deus, e agora são filhos da luz. E então Paulo diz: vivam como filhos na luz, pelo amor de Deus. Meu Deus, só o Senhor pode transformar as nossas vidas. Não deixe, meu Pai, que essas palavras que perpassaram os anos, os séculos, Paulo escreveu isso aqui tem quase 2000 anos, meu Deus, e o Senhor preservou essas palavras, porque elas precisavam encontrar os nossos corações aqui hoje, porque nós precisamos ouvir isso hoje. E não permita, meu Deus, não permita que nenhum dos ídolos da nossa cultura, que eram os ídolos da cultura de Éfeso, o sexo, o dinheiro, a minha própria imagem, a minha própria reputação, o meu orgulho, não permita que nenhum outro ídolo do coração assuma o lugar que é somente teu, Jesus. Somente teu. O nosso coração pertence ao Senhor, porque tu, Jesus, é o nosso Senhor. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Que o amor de Cristo, o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.